meus queridos, estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo. Para já chegar no finalzinho da nossa lei, vamos falar um pouco sobre a prisão preventiva. Vejam vocês, prisão preventiva é uma medida cautelar, perfeito, e ela é retratada aqui no artigo 20 da lei. Vejam, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Como é que funciona isso daqui, tá, pessoal? Veja, primeiro detalhe. A prisão preventiva, ela é a última medida a ser aplicável diante da prática de alguma das violências que nós estudamos, perfeito? É claro, na maioria dos casos, essa prisão preventiva, ela vai se justificar quando eu tenho já uns crimes violentos que, eventualmente, já foram praticados pelo agressor em face da vítima. Então, exemplo, tentativa de homicídio. Então, ele espancou a mulher, tentou matá-la, não conseguiu, ela foi para a delegacia, ele foi preso em flagrante, nessa hipótese foi aplicada a ele medida protetiva, e é claro que dessa prisão nós teremos uma conversão da prisão em flagrante em preventiva, não há dúvidas quanto a isso. Mas também, muitas vezes, não é chegado a esse extremo. E aí veja que o magistrado, justamente para evitar crimes mais graves, ele acaba aplicando, decretando essa prisão preventiva, ok? Agora, o que geralmente ocorre é que o agressor recebe as medidas protetivas em seu desfavor e ele começa a descumpri-las. Vai atrás da vítima, continua ameaçando a vítima. E aí, veja, nessa oportunidade, muitas vezes, o magistrado ele acaba decretando a prisão preventiva para colocar um ponto final nesse contato, nesse possível contato entre o agressor e a vítima. Então, é possível, sim, essa decretação da prisão preventiva. Agora, veja, essa decretação da prisão preventiva, ela não está ligada com o aspecto criminal, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, tá? Então, o autor, o agressor ou a agressora, ele vai ficar preso preventivamente e, para além disso, ele vai responder pelo crime de descumprimento da medida protetiva. Então, veja que a preocupação da prisão preventiva aqui é a de que a vítima ela não torne a ser violada, né, nos seus direitos, na sua integridade física, na sua vulnerabilidade patrimonial, na sua violência patrimonial e assim sucessivamente. Então, veja que a prisão preventiva ela visa um aspecto de proteção da vítima, enquanto que o descumprimento da medida protetiva anterior, além de provocar essa decretação da preventiva, também vai gerar uma responsabilização criminal do agressor pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, que depois a gente vai estudar, ok? Agora, veja, aqui o artigo 20, ele diz o seguinte, que o juiz de ofício, no curso da investigação, durante o inquérito, portanto, ou no curso do processo, poderá decretar de ofício. E aí nós temos uma inconsistência do nosso sistema. Por quê? Porque, na verdade, o juiz, ele, de acordo com o artigo 20, que é trazido pela lei, o juiz ele não pode, durante a investigação, decretar a prisão preventiva. Por quê? Porque se ele faz isso, ele viola o sistema acusatório.
Perfeito? Ele viola o sistema acusatório. Agora, ele pode decretar a preventiva em decorrência do descumprimento dessas medidas protetivas. Aí tudo bem. Mas veja, somente se ele é provocado. Então, no curso da investigação, o agressor descumpriu medida protetiva, o que vai acontecer? O delegado vai pedir a preventiva dele ou o promotor vai pedir a preventiva dele. Mas o juiz não pode sozinho, sem ser provocado, decretar essa prisão preventiva. Mas veja, para a sua prova de primeira fase, você vai levar essa informação como sendo válida. Por quê? Porque os tribunais, o STF, ainda não declarou essa inconstitucionalidade. Por isso eu coloquei isso aqui entre parênteses, tudo bem? Mas saibam que processualmente o magistrado, ele não pode, na fase de investigação, decretar essa prisão preventiva sem ser provocado. Tudo bem? Agora, com relação à decretação da prisão preventiva pelo simples descumprimento da medida protetiva, ok? Nós temos algumas questões muito importantes. Então, veja, eu tenho aqui uma medida protetiva, perfeito? Proibição de entrar em contato com a vítima. Tudo bem. O simples fato do agressor descumprir essa medida protetiva não autoriza, veja, não autoriza em nenhum momento, não autoriza a decretação da prisão preventiva. Agora, se esse descumprimento da medida protetiva vier associado a um risco à integridade física dessa vítima, à vida dessa vítima, ok? Aí, nesse caso, o juiz ele poderá decretar como medida cautelar. Mas veja que é uma soma do descumprimento com o perigo. Não é simplesmente o descumprimento, tá? Então, para o STJ, eu não posso decretar a prisão preventiva simplesmente porque o agressor descumpriu a medida protetiva. Não, associado ao descumprimento dessa medida protetiva, eu preciso também que haja um perigo para a integridade física, vida, saúde dessa vítima. Tudo bem? Então, cumulativamente eu posso, professora? Pode. Isoladamente, não. É a posição do STJ. Veja, o descumprimento de medidas protetivas não vai caracterizar o crime de desobediência. Então, essa é a primeira informação que você tem que levar com você. Descumpriu uma medida protetiva, vou responder por crime de desobediência? Não. Isso vai caracterizar um crime específico que nós vamos ver daqui a pouco, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Maravilha? Então, dando sequência às inconstitucionalidades, nós temos aqui sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva para assegurar o cumprimento de medida protetiva de urgência de natureza civil. Como assim, professora? Bom, a gente viu ali atrás que nós temos medidas protetivas de natureza civil. Lembra? Alimentos provisórios, por exemplo. Então, houve uma separação de corpos, determinação de afastamento do agressor da vítima. O juiz ele fixou a pensão alimentícia ali, os alimentos provisórios. Veja, nesse caso, se o agressor descumprir essa medida, cabe prisão preventiva dele? Não. Nesse caso, não caberá medida protetiva. Por quê? Eu não posso utilizar o direito penal para tutelar medida protetiva de natureza
cível. Eu só tenho prisão preventiva quando vinculada à prática de algum crime ou alguma violência sob o ponto de vista criminal. Tudo bem? Então, cuidado com esse detalhe. Nem toda medida protetiva vai acarretar a decretação da preventiva. Até porque eu acabei de falar para vocês que eu posso ter a decretação de prisão preventiva somente se, acrescidos ao descumprimento dessa medida protetiva, eu tenho um risco à integridade física, à vida, à saúde dessa mulher. Aí tudo bem. Aí, como medida cautelar, o juiz ele pode decretar. Agora, se eu tenho só o descumprimento do dever de prestar alimentos, veja que esse descumprimento por si só não acarreta um risco. Então, é óbvio que, nesse caso, não vai ser cabível a decretação da prisão preventiva. Maravilha? Então, muita atenção para esse detalhe, tá? Agora, com relação ao descumprimento das medidas protetivas, como eu disse a vocês, nós temos esse crime novo, que é o artigo 24A, que é crime de descumprimento de medidas protetivas. Ora, descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta lei, pena detenção de 3 meses a 2 anos. Então, veja, portanto, nós teríamos esse seguinte quadro. Afinal de contas, foi a lei de 2018 que trouxe essa novidade. Antes da lei, o que acontecia? Antes da lei, não era crime. E também a pessoa ela não respondia por desobediência. Então, o que acontecia? O juiz ele fixava uma proibição de entrar em contato com a mulher, e aí ele entrava, ele ia atrás, ele descumpria a medida protetiva. Mas, veja, criminalmente isso não acarretava para ele muito problema. Porque, por exemplo, a mulher foi lá na delegacia, perfeito? Noticiou um crime praticado contra ela no contexto da violência, tudo bem. O juiz fixou medida protetiva de afastamento, correto? Correto. E aí o que acontecia? O agressor não estava cumprindo essa medida de afastamento. E aí a mulher, ela ia na delegacia, dizia para o delegado ou para a polícia militar sobre esse descumprimento, e eles ficavam de mãos atadas naquele momento. Por quê? Porque o delegado ele não podia chegar lá e efetuar uma condução coercitiva com prisão em flagrante desse cara. Por quê? Porque não era crime de desobediência. Então, como isso não refletia criminalmente na esfera do agressor, naquele momento em que ele descumpria a medida e oferecia risco para a própria mulher, a segurança pública não tinha como agir, não tinha como levar esse cara dali. Por quê? Porque, a rigor, nós não tínhamos ali nenhum crime pelo descumprimento da medida protetiva. Então, se, por exemplo, eu estou ali rondando a casa da vítima, não falei nada, não ameacei nada, não pratiquei nenhum crime naquele momento, estou só rondando. Veja, não tinha o que fazer a segurança pública. Por quê? Porque nós não tínhamos um tipo penal para esse descumprimento. Então, foi aí que a Lei 13.641 de 18 trouxe esse crime. Justamente para quê? Para poder punir como crime esse descumprimento. Porque daí, na prática, quando a mulher ligava para a polícia dizendo, olha, o fulano está rondando minha casa, a polícia podia ir lá e conduzir essa pessoa coercitivamente até a delegacia. E daí lá lavrar uma PF, lá o delegado deixava ele de molho um dia ali na cela. Então, veja que agora nós temos uma efetividade no tocante à tutela dessa mulher, caso o agressor esteja ou a agressora estejam descumprindo essas medidas de proteção. Ok? Ora, o sujeito ativo desse crime do 24A pode ser homem ou mulher, da mesma forma que é o sujeito ativo da Lei Maria da Penha, ok? Agora, se o juiz ele entender que a nora, e puser que a nora não se aproxime da sogra, e ela descumprir isso, por exemplo, ela está no 24A, vai responder pelo 24A.
Agora, o sujeito passivo desse crime não é a mulher. O sujeito passivo desse crime é o Estado. Por quê? Porque o Estado fixou decisão judicial e o agressor ou agressora não estão cumprindo. Perfeito? Então, veja, a vítima desse crime do 24A não é a mulher, mas sim o Estado. Perfeito? Os verbos que nós temos: descumprir, que é a desobediência da medida, ação ou omissão, ou seja, o agente ele pode praticar esse crime com uma conduta positiva, ou seja, eu tenho uma proibição de afastamento e a pessoa vai lá e não obedece essa proibição, como pode ser também uma omissão, ou seja, o juiz fixou um dever de pagar pensão alimentícia e ele não está pagando, ele está também na modalidade de omissão. Mas veja, como eu disse, nesse caso da pensão, responde pelo 24A, mas não há nada criminalmente que se possa fazer com relação à prisão preventiva. Por quê? Porque isso não acarreta risco à integridade física, à vida dessa mulher. Agora, se eu tenho muitas vezes o descumprimento de uma medida protetiva associado a um risco à integridade física ou à vida dessa mulher, o juiz ele pode sim fixar a prisão preventiva. É claro que, paralelo a essa prisão preventiva, a gente vai ter, como eu disse, a responsabilização pelo 24A. Perfeito? E veja, essa decisão judicial que caracteriza o descumprimento do crime pode ser qualquer decisão, seja uma decisão no curso do processo, que é chamada de interlocutória, seja decisão já em fase de sentença. Maravilha? Agora, veja, portanto, um último detalhe aqui da Lei Maria da Penha, últimos detalhes. Que essas medidas protetivas, elas estão previstas no artigo 22 a 24, mas esse rol, ele é exemplificativo. Então, professor, o juiz ele pode criar outras medidas protetivas que não estão no rol da lei? Pode, tá? Ele pode. Só que, com relação a isso, nós temos um pequeno problema, perfeito? Então, suponhamos que o juiz ele entendeu assim. Olha, além das medidas protetivas, do rol da lei, suponhamos que a vítima ela seja uma pessoa que viaja bastante, então ela é representante comercial. E o agressor também é. Tá? O agressor também é. Então, o que acontece? Como a vítima viaja para muitos estados e o agressor também, como forma de evitar que o agressor vá perseguir a vítima fora do estado, o juiz ele vai dar uma proibição de deslocamento do agressor. Eu vi um caso na prática que foi o seguinte, de uma cliente minha, que era vítima, né, naturalmente, que ela ia para o exterior, fazer uma viagem com os filhos, ela foi vítima, né, de violência psicológica e violência física, e o agressor, ele não tinha cancelado a passagem dele. Então, ela sabia que ele ia. Então, como ela estaria em outro país, ela ficou com muito medo. E aí eu pedi para o juiz que aplicasse uma medida protetiva especial, que foi o quê? Impedir que ele se ausentasse do país em um período tal. Então, veja que o juiz ele aplicou uma medida protetiva que não estava no rol das medidas que nós estudamos. E aí, nesse caso, o que aconteceu, gente? Ele descumpriu. E aí ele acabou indo. Só que aí, lá na cidade, né, era para a Argentina, a família, né, a mulher com os 2 filhos se despistaram e sumiram. Tipo assim, ele não encontrou, deu tudo certo, mas ela passou um aperto, mas enfim, deu tudo certo. Só que quando ele voltou, o que aconteceu? O artigo 24A, para essa medida protetiva especial, ou seja, que o juiz criou, nós não podemos aplicar o 24A. Por quê, gente? Porque o 24A ele exige uma interpretação restrita.
ele só pode responder pelo 24A se ele descumprir medida protetiva que esteja na Lei Maria da Penha. Se ele descumprir medida protetiva que não está na lei, o fato é atípico, ele não responde. Claro que nesse meu exemplo, só para vocês ficarem tranquilos em casa, o agressor descumpriu outras, né? Mas essa lá que ele foi para o estrangeiro, nesse caso essa, ele não foi responsabilizado pelo 24A. Tudo bem? Da mesma forma, aqui, o 24A, ele só pode ser praticado a título de dolo, ok? E aí é óbvio, dolo consistente na vontade livre e consciente de descumprir a decisão judicial, que é a medida protetiva. Então, é claro que o agressor ele tem que saber que naquele momento ele está descumprindo a medida protetiva. Então, suponhamos assim, que o juiz fixou uma medida protetiva para ele, de ficar a 200 metros longe da vítima. E aí ele foi num evento, ele não sabia que a vítima estava, e chegando lá a vítima estava. Bom, nesse caso ele responde? Não. Ele tem que saber que a vítima está ali e ele tem que ter ciência de que ele está descumprindo essa medida protetiva, perfeito? Se ele não tiver, não tem como ele ser responsabilizado pelo 24A. Até porque, gente, o nosso verbo do 24A é descumprir. Então, para eu descumprir, eu tenho que saber que eu não estou cumprindo algo. Então, é nesse sentido aqui que vai caminhar a caracterização desse crime. Perfeito? E aí, por fim, gente, para finalizar, algumas questões aqui relacionadas à competência. Veja que a configuração do crime do 24A independe do juízo que deferiu as medidas. Então, se eu tenho lá um juiz cível que fixou lá o dever de alimentos e houve o descumprimento, veja, o crime está caracterizado. E aí, esse agressor vai responder pela parte criminal do 24A na justiça criminal. Não vai mudar. Independe de qual é o juízo que decretou essa medida protetiva. Tudo bem? E lembrem-se sempre, essa lei que nós estamos estudando, que criou o crime 24A, ela é uma lei para pior, né? Então, o que vai acontecer? Ora, eu tenho aqui, né, a linha do crime. A lei está aqui dentro. Veja, para descumprimento de medida protetiva, antes da lei nova, o agente continua não respondendo por nada. Ok? Para medidas protetivas sendo descumpridas, depois da lei nova, aí nós vamos ter a aplicação do artigo 24A, porque, afinal de contas, gente, nós estamos aqui, né, criando um crime que não existia, que é chamado lei nova para pior, novatio legis impégios. Então, atenção também para esse detalhe. Ora, se a pessoa descumpriu medida protetiva até esse dia, ele não praticou nenhum crime. Por quê? Porque não existia o crime do 24A. Agora, a partir desse dia 4/4, ele praticou o descumprimento da medida protetiva, portanto, a partir daí, ele estará, sim, respondendo e deverá ser responsabilizado pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Tudo bem? Meus queridos, com essas considerações, finalmente agora, nós encerramos os principais pontos da Lei Maria da Penha. Esse material por si só é mais do que suficiente para você detonar qualquer prova de primeira fase. Espero que vocês tenham gostado. Continuem firmes no seu estudo. A gente se vê por aqui e até a próxima. Clique like.